Olá, você que está aí a nos ouvir. Obrigado por este momento, de divisa, de sabedoria e aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre a causa das aflições, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 e itens 4 e 5. Iniciando, nós primeiramente vamos procurando entender, até mesmo questionar sobre a causa das nossas aflições, Causas essas que podem ser não só da vida atual, como de vidas posteriores. Então, necessariamente, nós muitas vezes, quando estamos passando por um determinado karma, problema, dificuldade, nós questionamos a Deus e a Jesus o porquê bem sofrer ou mal sofrer. Quando eu sofro e tenho a resignação, eu começo a ter um bom entendimento de tudo aquilo que eu estou passando, aquela aceitação que muitas vezes traz uma leveza para o espírito. Mas se, ao mesmo tempo, eu sou aquele que eu questiono, eu começo a julgar a Deus e a Jesus, julgar a outro, eu começo a me impor de uma maneira errônea, digamos assim, a qual eu estou mesmo me castigando, digamos assim, Então, a maioria das vezes nós não buscamos o entendimento, Buscamos o interesse próprio, E é isso que acontece muitas vezes. Nós sabemos que lá atrás, dependendo da vivência que tivemos, nossos afazeres, nossa conduta moral, nossos vícios, o que nós causamos ao outro, à família, aos amigos, então nós necessariamente vamos ficar em débito para vidas posteriores, E isso nos traz também o livre-arbítrio de se nós estamos melhorando ou não, se nós queremos ou não melhorar. Ou seja, digamos que numa encarnação anterior, eu fui um mau filho, eu castiguei meus pais, meu pai, minha mãe, meus irmãos e assim sucessivamente, e eu era um cara que abusava muito na bebida. E com isso, eu comecei a usurpar dos bens financeiros, dos bens materiais da minha família. E quando eu recebia um não, por eu ser muito, por eu usufruir muito daquilo que eu não fazia por eu não merecer, eu, de uma certa forma, eu os castigava. Então, isso com certeza vai ficar enraizado no meu perispírito, as maldades, as diversas energias, as más vibrações, as más inclinações, e ficará para quando que eu tiver uma outra encarnação, reencarnação, se eu tiver e quando tiver, Porque aí vai depender muito do meu merecimento, do nosso merecimento. Aí, de repente, eu nasço nessa encarnação, me achando que estou numa boa, que sou gente boa, que sou feliz, que sou alegre, que tenho tudo, e na verdade eu não tenho nada. Por quê? Me falta paz interior, E mesmo sobre o mesmo teto, digamos assim, eu tendo tudo financeiramente, materialmente, familiar, mas eu não tenho paz comigo. O desassossego na minha casa, no meu lar, com meus parentes, familiares e amigos, me deixam cada vez mais fragilizado e irritado. Então, o que eu faço? Ou eu saio de casa, ou então eu começo a procurar ter um entendimento pleno, embasado na reencarnação, com o meu livre-arbítrio, e procurar ter um entendimento básico para depois ter um ressarcimento, digamos assim, ter um esclarecimento. E perante o que eu fizer ao outro, só há um caminho. Ou você reconhece que você errou, procura fazer a prática do bem, a caridade e perdoar. Então, muitas vezes também a gente tem que entender que nessa encarnação, digamos que 80% dos males que vivemos, das artimanhas, as desavenças, também são providos dessa própria encarnação. Digamos que 80%, a suposição assim, e vice-versa. Se eu desde a tenra idade eu fui um mau filho, eu fui um mau irmão, um mau companheiro, um mau amigo, um pai que deixei a desejar, então com certeza nessa vida eu já estou pagando pelos meus atos,
pelos meus fatos, pela minha maneira de agir com o outro. Então é bom a gente sempre lembrar de fazer sempre o bem, fazer a nossa reforma íntima, fazer o bem, na verdade, sem olhar a quem, né? Porque cada vez mais que eu faço o bem para o outro, logicamente, sem esperar algo em troca, esse bem está sendo feito para mim mesmo. Então vamos deixar de hipocrisia, vamos nos analisar, vamos limpar nossa aura, ter boas vibrações, novas emoções e agradecer a Deus, a Jesus e ao universo, ter bons modos, estar sempre em conexão com o nosso anjo de guarda, com o nosso mentor individual, espiritual e fazer a nossa reforma íntima. E lembrando, o mal não existe, o que existe é a ausência do bem. Então, porém, vamos trabalhar para o bem, vamos fazer o bem sem olhar a quem, ok? Então, percebam as causas das nossas aflições, causas anteriores e posteriores. Procurem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 4 e 5. Que Deus abençoe cada um de vós. Beijo.